Bom dia, hoje são 29 de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a STN, Secretaria do Tesouro Nacional. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, aqui em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim, assinale a opção em que a relação de referência está incorreta. E temos aí o texto. Vamos ler o texto. O Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. Todas as experiências anteriores ou foram autoritárias ou tinham algumas características da democracia, mas não a realizavam por completo. Boa parte desse resultado político se deve à Constituição de 1988, no sentido mais amplo que as regras por ela determinadas. Além do arcabouço institucional original, o espírito que norteou a confecção do texto constitucional e o aprendizado posterior tem produzido efeitos democratizantes na vida política brasileira. Ainda há, no plano da cidadania, distância entre o Brasil legal e o Brasil real. As formas de participação extraeleitoral ainda são subaproveitadas. Agora, parte da população não as usa, fecha aspas. E aí temos as alternativas A, B, C, D, E. Muito bem. É importante que o candidato entenda o que a questão quer. Muita gente perde questões em concursos públicos por não entenderem o que a questão quer. Essa questão aqui, logo de cara, ela não é gramatical. É uma questão de interpretação de texto. Então vamos interpretar esse trecho aqui. Veja bem, em cada alternativa existe ali uma referência a um trecho do texto acima e uma afirmação. Então, o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa que se refira a um trecho do texto acima de forma errada, de forma incorreta. Entendeu? Então, você vai procurar a única alternativa que contém uma informação errônea, errada, incorreta, sobre trechos do texto acima. Certinho? Então vamos lá. Um minuto aí para você resolver essa questão de interpretação de texto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Como já disse, logo no início, é uma questão de interpretação de texto e não gramatical. Então vamos lá. Vamos encontrar a única alternativa que traga uma informação incorreta, errada, sobre um trecho desse texto aí. A alternativa A traz assim: a palavra seu, veja aí, seu entre aspas, na linha 1 do texto, se refere a Brasil, na linha 1 também. Então, a alternativa A está afirmando que a expressão, a palavra seu, se refere a Brasil, ambos aí na linha 1. Então, vamos verificar isso, se é verdade. Vamos lá, olha o texto acima. O Brasil vive hoje seu primeiro momento. Então veja aí, seu aí na linha 1. Seu aí se refere a Brasil, gente? Veja, o Brasil vive hoje seu. Esse seu primeiro momento plenamente democrático é de quem? É do Brasil, não é? Então, está correta a alternativa A. Ela diz que seu, na linha 1, está se referindo a Brasil. E está mesmo. Veja aí. O Brasil vive hoje seu, o primeiro momento do Brasil. Então a alternativa A está correta. Mas não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa que contenha uma informação incorreta, errada. Então a alternativa A está certa, mas não é a alternativa que a questão quer. Vejamos a alternativa B de bola. Ela diz assim: o vocábulo a, entre aspas aí na linha 3, se refere à democracia, também na linha 3. Será isso verdade? Então vamos ver o texto. Olha aí a linha 3 aí. Conte aí, 1, 2, na terceira linha. A palavra lá, o A em destaque, ó, na terceira linha. Mas não a realizavam por completo. A alternativa A, alternativa B de bola, está dizendo que esse A aí refere-se à democracia. Será? Vamos ler o texto de novo, completo. O Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. Todas as experiências anteriores ou foram autoritárias ou tinham algumas características da democracia, mas não a realizavam por completo. Veja bem, o que não era realizado aqui por completo, hein? Esse A aí se refere à democracia, como diz a alternativa B? Vou ler novamente. Todas as experiências anteriores ou foram autoritárias ou tinham algumas características da democracia, mas não a realizavam por completo. Sim, a alternativa B está certa. Esse termo aí, a, mas não a realizavam, é referente à democracia. Está dizendo que as experiências anteriores aqui tinham características, algumas características da democracia, mas não a realizavam, ou seja, não realizavam essa democracia por completo. Entendeu? Está dizendo aí que esse A se refere à democracia, na linha 3. E é verdade. Se refere realmente à democracia. Viu aí? Viu aí? Mas não realizavam por completo o quê? Não realizavam as experiências anteriores, não realizavam por completo a democracia. Então esse A, sim, refere-se à democracia. Correta aí a alternativa B de bola. Vejamos a alternativa C. Ela diz assim, que a expressão, as expressões, entre aspas, desse resultado político, na linha 4, se refere a foram autoritárias. Na linha 2. Será isso verdade? É verdade o que diz a alternativa C, que desse resultado político, na linha 4, se refere a foram autoritárias, na linha 2?
Vamos ler o texto para entender. O Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. Todas as experiências anteriores ou foram autoritárias ou tinham algumas características da democracia, mas não a realizavam por completo. Boa parte desse resultado político se deve à Constituição de 1988. Então veja aí na linha 4 a expressão desse resultado político. A alternativa C de casa está dizendo que essa expressão aí desse resultado político, na linha 4, se refere a foram autoritárias na linha 2. Isso é verdade? De novo aí, ó. Todas as experiências anteriores ou foram autoritárias ou tinham algumas características da democracia, mas não a realizavam por completo. Boa parte desse resultado político se deve à Constituição de 1988. Como você vê facilmente, as expressões desse resultado político não se referem a foram autoritárias na linha 2. Nada tem a ver com foram autoritárias. Essas expressões desse resultado político se refere à expressão o Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. Viu aí? Que o Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. E aí diz que boa parte desse resultado político, ou seja, boa parte do fato de o Brasil hoje viver um momento plenamente democrático, boa parte desse resultado político se deve à Constituição de 1988. Viu aí, gente? A alternativa C traz uma informação errada, incorreta sobre o texto. E é essa alternativa que a questão quer. Você entendeu? Veja, vou ler de novo para que você entenda. Meu objetivo aqui é que você entenda. Vamos lá. O Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. Todas as experiências anteriores ou foram autoritárias ou tinham algumas características da democracia, mas não a realizavam por completo. Boa parte desse resultado político se deve à Constituição de 1988. Então a expressão desse resultado político refere-se ao fato de o Brasil hoje viver um momento plenamente democrático. É o início aí do texto. O Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. Boa parte desse resultado político se deve à Constituição de 1988. Então, a alternativa C está errada. Está dizendo que a expressão desse resultado político se refere às expressões foram autoritárias na linha 2. Nada a ver. Nada a ver. Essa aí é a alternativa que a questão quer. A alternativa D de dado, ela diz que a palavra ela, na linha 5, se refere à Constituição de 1988. Na linha 4. Será isso verdade? Então vamos ler de novo o texto. O Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. Todas as experiências anteriores ou foram autoritárias ou tinham algumas características da democracia, mas não a realizavam por completo. Boa parte desse resultado político se deve à Constituição de 1988, no sentido mais amplo que as regras por ela determinadas. Então veja, ela, por ela determinadas por ela. Por ela quem? Por ela o quê? Quem determinou aqui as regras? A Constituição de 1988. O texto é claro. Veja, boa parte desse resultado político se deve à Constituição de 1988, num sentido mais amplo que as regras por ela determinadas, ou seja, pela Constituição de 1988 determinadas.
A Constituição de 1988 determinou essas regras aí, viu? Então a palavra ela se refere sim à Constituição de 1988, como diz a alternativa D. A alternativa D está correta, só que não é a alternativa que a questão quer. Vejamos a última alternativa, a E. Ela diz assim, que o vocábulo as, na linha 11, se refere a formas de participação extra-eleitoral, na linha 10. Será isso verdade? Será? Vamos ver. Então vamos pegar aí o trecho final do texto. Ainda há, no plano da cidadania, distância entre o Brasil legal e o Brasil real. As formas de participação extra-eleitoral ainda são subaproveitadas. Grande parte da população não as usa. Então esse as aqui, no final, a alternativa E está dizendo que esse as aqui, na linha 11, se refere a formas de participação extra-eleitoral na linha 10, que é aqui, ó, as formas de participação extra-eleitoral ainda são subaproveitadas. Grande parte da população não as usa. O que grande parte da população não usa? O que? As formas de participação extra-eleitoral. Então a alternativa E está correta quando diz que a expressão as, na linha 11, no final do texto, se refere a formas de participação extra-eleitoral, na linha 10. Viu aí? Dizendo que a grande parte da população não usa ainda as formas de participação extra-eleitoral. Então aí está correta a alternativa E, mas não é a alternativa que a questão quer. Resumindo, a única alternativa aí que a questão quer é a alternativa na letra C, não é? Porque ela diz aí que a expressão desse resultado político se refere a foram autoritárias. Isso não é verdade, como expliquei. Mais um vídeo e muito obrigado.